Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para falar da nossa retomada para avaliação bimestral, primeiro bimestre. Então, aqui está nosso livro, cairão na avaliação 3 capítulos. Vamos começar pelo crise do ciclo açucareiro e início da mineração. Agora que eu percebi, eu falei sétimo ano, então, pessoal do oitavo. Então, vamos lá. Crise do ciclo açucareiro e início da mineração. Vou ser bem objetivo para a gente conseguir fazer um vídeo mais curto possível aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro tema, sistema açucareiro. Qual é o sistema açucareiro? Aqui a gente vai falar basicamente do engenho, né, de todo o processo para construir o sistema açucareiro. Então é importante que vocês conheçam o engenho. Primeira coisa, mão de obra desse engenho, mão de obra escravizada, tanto indígena quanto negra. Mas nesse processo da história do Brasil, é mais comum que a gente fale da mão de obra escravizada negra. Até porém, aqui a imagem está representando a escravidão indígena, né? Mas a gente vai falar aí da mão de obra escrava negra. Já falando da mão de obra escrava negra, é importante a gente entender por que escolheram a mão de obra escrava negra para esse tipo de trabalho no Brasil. A mão de obra escrava negra ela vai ser lucrativa desde o seu princípio, porque ao sequestrar negros na África e trazer para o Brasil já é uma fonte de comércio, já é uma fonte de lucro. Então o mercado da escravidão ela gera lucro para alguém e nesse caso para os senhores de Portugal e os senhores também aqui do Brasil, os senhores de engenho. Quando a gente fala da sociedade açucareira, eu quero que a gente consiga visualizar quais são os lugares que existem nesse engenho e quem são as pessoas que vivem ali. Então, aqui a gente tem uma ilustração básica, né? A gente tem alguns tipos de construção. Então, Casa Grande, que é onde vive o senhor de engenho, tá? E sua família. A gente tem Casa dos Trabalhadores Livres mais ao fundo. Senzala aqui, que muitas vezes ficava ainda embaixo da Casa Grande. A gente tem a igreja ou a capela, representação religiosa. E aqui essa construção ela vai ser a casa de engenho. Observem que a gente tem uma roda aqui. Ela vai servir para funcionar esse sistema que está ali dentro para moer a cana e ao lado você vê que já tem uma fumacinha saindo aqui, o que significa que depois de moer, eles pegam aquele líquido, que é o caldo de cana, aquecem ele para o que resta é o açúcar. No final, a gente tem a plantação de cana, que a gente vai chamar de canavial. Aqui no fundo das casas dos trabalhadores livres, a gente tem uma roça, que é a questão da alimentação, e esse todo é o sistema do engenho. Agora, de trabalhadores ou de pessoas, de funções, a gente tem o senhor de engenho, sua família, os trabalhadores livres, que vão exercer funções de vigiar os escravizados dentro dos seus trabalhos, e a classe mais baixa, os escravizados, tá? Que vão se dividir em dois grupos. Os que trabalham no engenho e os que trabalham dentro da casa grande, fazendo comida, limpando casa, servindo aos senhores tudo aquilo que eles desejarem, tá? Cuidando das crianças, amamentando, né, as amas de leite, por exemplo. Ah, holandeses no Brasil. Durante um período, os holandeses conquistaram uma parte do Nordeste brasileiro e governaram essa parte do território brasileiro. Como que os holandeses conseguiram dominar essa parte? Primeiro, a questão da União Ibérica que está em negrito aqui. O que foi a União Ibérica? Um período entre 1580 e 1640, 60 anos da história, em que o rei da Espanha também governou Portugal. Por que isso é importante? Porque como ele era rei da Espanha, ele não estava preocupado com as colônias portuguesas. Então, as colônias portuguesas ficam meio que é, sem, sem controle. E aí, os holandeses, observando isso, invadem ou ocupam uma parte ali no Nordeste brasileiro, né?
e fazem algumas negociações com esses senhores de engenho da época, porque também não era só ocupar, não era só a resistência portuguesa, também tinha a resistência de quem vivia ali, porque se quem vivia ali falasse vocês não são bem-vindos, os holandeses não conseguiriam ficar. Então, dessa forma, o que os holandeses fizeram de diferente dos portugueses nessa região? Liberaram empréstimos para os senhores de engenho da região, Olinda, ali em Pernambuco, deixou uma tolerância religiosa, então isso era interessante para os protestantes, né, para os crentes da época, e melhorou a estrutura das cidades, de Recife e de Olinda principalmente, tá? Então, dessa forma, os holandeses conseguiram fazer acordos com quem morava ali, tinha poder na época, e governaram aquela religião ali, ou região, perdão. Criaram a Companhia das Índias Ocidentais para controlar o que era extraído de riqueza daqui do Brasil. E qual era a riqueza? Mesma que os portugueses, mão de obra escrava, açúcar, né? Então, esse era o período. Avanço na colonização. Aqui a gente vai falar de expedições e de bandeiras. Então, principalmente agora voltando para São Paulo, um grupo de pessoas que já nasceram aqui no Brasil, já não são mais escravizados, não são europeus, não têm aquela descendência portuguesa, já está um pouco mais distante, são homens livres. Essas pessoas começaram a buscar o que fazer, não eram donos de terra nem nada, não tinham posses, e aí montaram bandeiras. O que eram essas bandeiras? Eram grupos de pessoas que entravam para o meio da mata e iam explorar essa mata, principalmente para buscar ouro e diamante. Essa é a que a gente mais vai falar. Mas existiam outros dois tipos de bandeira. Caça ao índio, que aí caçava indígenas para a escravização, e também sertanismo de contrato, que eram mercenários que faziam tudo por dinheiro. A gente aqui vai focar no busca de ouro e diamante, porque a partir daí que a gente observa aqui, ó, o mapinha mostrando da mineração verde, sertanismo de contrato aqui saindo de São Paulo, Salvador, Olinda, e captura de indígenas, a amarelinha que você vê que anda bastante aqui pelo Brasil, né? Vamos focar na mineração. Jesuítas. Os jesuítas vieram junto com os portugueses já em 1500 e começaram a partir de 1530, quando os portugueses decidem colonizar nosso território, eles vão montar o que a gente chama de missões. O que são as missões? São aldeamentos indígenas, onde eles vão catequizar os indígenas, ensinar português e tudo mais, aculturar esses indígenas e torná-lo mais próximo do que é o pensamento europeu. Esses portugueses jesuítas, eles eram contrários à escravização de indígenas, porque eles viam no indígena o ser humano bom. Então, já falando isso, provavelmente eles viam no africano um ser humano de índole ruim, certo? Mas isso é o que não importa para a gente agora. A gente vai entender aqui, então, que esse processo também dos jesuítas aqui no Brasil, a gente hoje chama isso de etnocídio, quando é uma morte cultural, tá? De alguns povos que chegaram, de fato, até desaparecer. E também fizeram guerras contra os bandeirantes, em alguns casos, para defender esses indígenas da escravização desses povos. Fizeram até pressões à coroa portuguesas para colocar leis de proibição à escravização dos indígenas. Ciclo da mineração e o controle. Esses bandeirantes que saíram de São Paulo, em algum momento ali, no final do século XVII, início do XVIII, chegam até onde hoje é Ouro Preto, em Minas Gerais, e encontram muito minério. E dentro dessa perspectiva, se a terra toda é de Portugal, né, eles acham que são donos dessa terra, então tudo que é encontrado na terra tem que ser entregado a eles. E o que vai acontecer? Os bandeirantes encontram, a notícia se espalha, e aí os portugueses falam, opa, vamos mandar uma equipe para lá para controlar essa região. Os bandeirantes paulistas falam que aquela riqueza eles que encontraram, então é deles. E aí existe uma guerra entre portugueses e os bandeirantes. Essa guerra é de 1709 a 1711 e fica conhecida como Guerra dos Emboabas. Logicamente, quem vence essa guerra são os portugueses, e a partir dali a gente vai ver
um controle sobre as terras. Os portugueses vão dividir as terras, vão entregar essas terras para quem tem mais escravizados, para se explorar o quanto mais possível, para extrair essa riqueza e mandar para a Europa, e eles vão controlar pensando nos roubos e tudo mais. O que eles vão criar? Um lugar chamado Casa de Fundição. O que é a Casa de Fundição? É fundir, unir. Então vão se pegar todos esses todas essas pedras preciosas, principalmente ouro, que vão ser encontradas, vão ser fundidas, vão formar barras de ouro, selar com o selo da realeza, para que esse ouro possa circular no território brasileiro. Lembrando que 1/5, 20% do que era encontrado tinha que ser entregue à coroa portuguesa, tá? Então essa era uma das exigências para os mineradores. Uma outra coisa que vai acontecer é a derrama. Por isso que a gente mais para frente vai falar aqui da Inconfidência Mineira, dessas revoltas coloniais. Então, o que acontece? Já vou falar da Inconfidência, antes que ela chegue mesmo. No começo, os mineradores encontravam muito minério, então era tranquilo para eles entregarem uma quantidade por ano para Portugal, que era a derrama. Todo ano você tinha que cumprir uma quantidade de minério entregue. Porém, com o tempo, foi ficando mais difícil encontrar minérios, e Portugal queria o mesmo tanto por ano. Chega num período ali em 1789 que os mineradores já estavam endividados, quase um século de exploração das minas, então o minério já não se encontrava mais como anteriormente. E aí, em 1789, os mineradores, junto ali à elite de Ouro Preto, que antes se chamava Vila Rica, eles decidem fazer uma revolta, tomar Minas Gerais e declarar a independência de Minas Gerais para parar de pagar imposto para os portugueses. Dessa forma, acontece a Inconfidência Mineira, do qual o personagem mais conhecido é um feriado hoje no nosso calendário, que é o feriado de Tiradentes, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, que é colocado como traidor do Brasil, do Brasil colônia, né? Traidor da coroa portuguesa. Outras revoltas, insurreição pernambucana. Então aqui a gente vê a Olinda e Recife disputando o controle da região. Revolta de Beckman. Eu não vou aprofundar nesse assunto, mas aqui a gente vai falar das drogas do sertão. Emanuel Beckman era um cara muito influente da época ali, junto com os jesuítas, e a Guerra dos Mascates de 1710, né, no finalzinho do século XVII, o início do século XVIII, ali se encontrava essa região muito desvalorizada, e aí começa a ter grandes empréstimos, foram solicitados, os governantes de Recife vão exigir que Portugal invista dinheiro ali, e aí a gente tem esse movimento. Mas, fiquem tranquilos, eu não vou cobrar essas revoltas que eu estou passando aqui rapidinho, tá? Deixa eu só ver aqui, meu livro deu uma travada agora, voltou. Vila Rica. Revolta de Vila Rica vai ser atual Ouro Preto, tá? E aí que vai ser a Inconfidência Mineira. Então, a Inconfidência Mineira eu já trouxe para vocês aqui o assunto. Conjuração Baiana. Conjuração Baiana vai ter um processo diferente. Como a Bahia é a maior concentração de negros no Brasil, então entende-se que naquela época também era. Portanto, a maior parte deles escravizados. Então, aqui é uma revolta popular, diferente da Inconfidência Mineira, que era uma revolta mais elitista. Nessa revolta popular, que é a Conjuração Baiana, a ideia deles era acabar com a escravidão e declarar a independência do Brasil. Então tá aí uma diferença da Inconfidência Mineira, que queria independência só de Minas Gerais e não queria acabar com a escravidão. Por isso que a gente vê que é uma revolta da elite, tá? A Inconfidência Mineira. E aqui acaba o nosso capítulo 1. No capítulo 2, vamos falar de Revolução Industrial. Acho que esse tema ficou bem nítido para vocês na aula, mas vamos só trazer aqui algumas questões. Causas da Revolução, né?
Então, causas da Revolução, a gente vai voltar ali no século XVII, século XVIII, e a gente vai entender esse crescimento populacional, essa necessidade da cidade. As coisas já estão saindo do campo e vindo para a cidade, então é sempre uma necessidade humana que vai fazer com que as coisas aconteçam, tá? E a Inglaterra vai ser o lugar perfeito para que isso aconteça por causa do seu momento histórico, acúmulo de capital, poder concentrado na mão de uma só pessoa, que era o rei, necessidade do campo, necessidade da cidade, minérios de carvão, minério de ferro, então tudo direcionado para que isso acontecesse na Inglaterra. Aqui, essa mudança de vida, a gente vai falar de mudança de vida na cidade, que vem do feudalismo, chega nessa cidade, agora essa ebulição de necessidade de produção. Então, essa é a situação. E aí, as formas de produção, a gente vai ver que sai do artesanato no século XVI, passa pela manufatura no século XVIII e chega à maquinofatura ali entre o 18 e o 19. E, lógico, a Revolução Industrial vai chegar até na industrialização. Sai da maquinofatura, vai para a indústria, tá? Que é como a gente conhece hoje esse processo. A Inglaterra, então, aqui, que eu disse para vocês, que vai estar preparada para que isso aconteça. E aqui uma coisa que é importante eu falar para vocês, que são os cercamentos, né? Ficaram conhecidos aqui como enclosures. Nessa página podemos observar as divisões de terra que compunham o cercamento. O cercamento, eu até cheguei a citar para vocês que eles ficam conhecidos, tipo, tem um texto que se chama Carneiros Comedores de Gente, que não é bem literal, mas a grande questão é, nesse campo aqui, vamos supor, ó, pega essas partes verdes aqui, que viviam dezenas de servos trabalhando, plantando e sobrevivendo dessa terra, agora na Revolução Industrial, para o dono da terra não é mais importante que essa terra produza alimento, porque o alimento demora para ser produzido e o alimento também não dá muito lucro, e ele é perecível. Então, o que esses donos de terras fazem? Expulsam os moradores camponeses dessas terras, já que a terra é dele, e começa a criar carneiros para produzir lãs, né? Então, ovelhas. Então, dessa forma, por que eles fazem isso? Primeiro, menos pessoas vivendo na terra. Segundo, eu com essa lã, é só tosar o animal e mandar para a fábrica, eu já recebo o dinheiro na hora, então eu tenho menos risco e menos custo. Então, esse movimento a gente vai chamar de cercamentos. A gentry, que é a elite da época, que está escrita aqui, é o nome dado à nobreza rural, que vai fazer esses cercamentos aí, tá? Então, mandando matéria-prima para as fábricas, que no caso são as lãs. E aí a gente vai lá para a cidade falar da fábrica em si. Como que era essa vida na fábrica? Essa vida na fábrica, ela era insalubre. O que significa isso? Não tinha legislação, portanto, então não tinha leis. O patrão fazia o que queria, então as pessoas trabalhavam horas extensas por baixo salário, não tinha remuneração do final de semana, você recebia só pelo que trabalhava, não existia janela à altura dos olhos, elas eram todas altas para você não perder tempo olhando para fora, existia castigos físicos, trabalhava crianças, homens e mulheres, sempre o homem valendo mais, a mulher metade e a criança bem menos. Não tinha horário de comida, de ir ao banheiro, mulheres às vezes tinham filhos trabalhando, então a situação era extremamente precária e é importante que vocês saibam algumas características dessa estrutura precária do trabalho do início da industrialização e da Revolução Industrial. Revolução Puritana e Revolução de Cromwell. Aqui a gente vai falar de duas revoluções inglesas. Primeira revolução puritana, que é uma questão da religiosidade. Os nobres do parlamento inglês disputam com o rei o poder. E aí, Oliver Cromwell é o cara que lidera o exército do parlamento e consegue vencer o rei, até a questão de conseguir decapitar o rei Carlos I e a monarquia cai. E Oliver Cromwell, que é esse homem aqui, ele instaura uma república.
Depois de um tempo, ele governa com poderes totais, vira quase que um imperador, mas na sua morte, seu filho Richard Cromwell, em 1658, assume a posição do seu pai, porém, ele é deposto e a monarquia se torna possível novamente, tá? E aí volta a família Stuart. A primeira revolução, que é a Revolução Puritana, ela tem derramamento de sangue, arrancam a cabeça do rei Carlos I. Segunda revolução, Revolução Gloriosa, ela tem esse nome porque não há derramamento de sangue. Oliver morre, deixa seu filho, Richard sai do governo e o parlamento escolhe um novo rei, que vai ser Guilherme de Orange, que vai ser colocado ali da dinastia Stuart para governar a Inglaterra, tá? Pioneirismo inglês, já falamos a respeito. O desenvolvimento das máquinas. Aqui tem duas coisas que a gente precisa citar. Dentro desse processo das condições de trabalho, vai surgir um primeiro movimento chamado movimento ludista. Deixa eu ver onde que está aqui no nosso livro. Então, aqui o cotidiano. Aqui. O movimento ludista vai ser um movimento muito agressivo. Os trabalhadores começam a ser substituídos pelas máquinas e eles acabam colocando a culpa na máquina. Eu estou ficando desempregado porque existe máquina. O que eles fazem? Eles partem para cima das máquinas durante a noite, invadem as fábricas, destroem as máquinas, acreditando que vão ser contratados no dia seguinte, tá? Então aqui é um movimento ludista que está aparecendo nessa imagem. Num segundo momento, sabendo que o movimento ludista não deu certo, vai surgir o movimento cartista, que eu não sei em que momento aqui do livro que está, mas o movimento cartista já vai ser diferente. O movimento cartista vai ser de trabalhadores que começam a dialogar com o patrão, com o governo, explicando que as condições não estão boas e tudo mais, e aí, dessa forma, vai surgir os primeiros sindicatos, que são pessoas que existem ali, ou um organismo que existe para garantir os direitos dos trabalhadores. Mas lógico que aqui na Revolução Industrial a gente ainda nós estamos engatinhando nesse processo, tá? Consequências da Revolução Industrial. O aumento da cidade, mulheres trabalhando, crianças trabalhando, revoluções nas mudanças social e cultural, então a vida na cidade vai passar a ser mais comum. O processo de avanço da industrialização começa aí, hoje a gente vê onde que isso chegou, né? A Revolução Industrial e sustentabilidade ambiental, não existe sustentabilidade ambiental, né? Então, qualquer imagem que você pega da Revolução Industrial representando fábricas, você vai ver que existe uma fumaceira saindo, que não existe um controle ambiental aqui, ó, dessa produção. Até hoje a gente ainda tem bastante, mas hoje ainda existem legislações que observam essas relações, tá bom? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Nosso livro sumiu. E eu acho que é isso, hein? Já estamos nas atividades, então vamos para o capítulo 3. Lembrando, pausa o vídeo, se eu estiver falando rápido, é só para eu poder gravar rápido aqui. Iluminismo, vocês gravaram não, apresentaram o trabalho sobre o iluminismo. O iluminismo, ele é essa ideia de iluminar, de pensar a razão e de fazer diferente do antigo regime, que é o rei absoluto e também da igreja. Então, o que é esse antigo regime? É quando o poder está todo concentrado na mão do rei, o rei absolutista. Nessa imagem aqui, a gente tem o rei Luís XIV, que é o cara, o melhor representante desse período para a gente falar disso, tá? E aí, essa sociedade do antigo regime, ela era dividida, vamos falar principalmente da França, que é onde vai estourar a Revolução, ela é dividida em 3 ordens ou estado. No topo da pirâmide social está o clero, abaixo a nobreza e abaixo os trabalhadores, incluindo a burguesia, tá? Sendo aí 97 a 98% da população esse terceiro estado ou ordem, que é o que são os trabalhadores, tá? Então essa é a nossa sociedade
do do antigo regime. Então, aqui vai estar, ó, segundo estamento, ou segundo estado, ou primeiro estado, né? O primeiro, segundo e terceiro separado aí nos parágrafos. Economia. A economia vai estar toda controlada pelo mercantilismo na mão do rei, né? Então, a gente tem algumas práticas mercantilistas sendo aplicadas na época e o rei que vai controlar toda a economia. Agora é a grande questão: qual é o papel do Estado, qual é o papel do rei dentro da ideia do mercantilismo e dentro da ideia do liberalismo que vai surgir? No mercantilismo, todo o mercado é controlado pelo rei, pelo Estado. No liberalismo, o Estado é mínimo, o rei não interfere na economia. Essa é a grande diferença do papel do Estado no mercantilismo. O rei controla tudo. No liberalismo, o rei é Estado mínimo, não controla nada, o mercado se autorregula de acordo com o pensador Adam Smith, que a gente vai trazer aqui mais adiante, tá? Um período de mudanças, então aqui essa é a ideia do iluminismo: pensar, refletir e alterar. Será que eu tenho que seguir o rei? Será que eu tenho que seguir o papa? Por isso que esse período fica conhecido como século das luzes, que é desse pensamento. Até hoje a gente tem aí, quando as pessoas desenham, tive uma ideia, desenha uma lâmpada, né, relacionado a esse período. Tá aqui o pensamento do liberalismo econômico, que vai aparecer aqui o nome do rapaz, Adam Smith, está aqui, não só o nome, a imagem, né? O livro dele, A Riqueza das Nações, uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Então, ele acha que o comércio tem que ser livre, o rei não intervir, o rei só vai cobrar os impostos, mas não vai decidir como o mercado deve agir, tá? Alguns pensadores, e aí eu vou passar rapidinho por eles, porque eu não vou cobrar a ideia exatamente dos pensadores. René Descartes, Isaac Newton, Diderot e D'Alembert. Diderot e D'Alembert é interessante porque eles tentaram reunir todo o conhecimento do mundo em um livro. Esse livro a gente vai conhecer como enciclopédia. Hoje em dia a gente tem uma versão virtual dele, que é a Wikipédia, certo? Então, aqui eles pensavam: eu vou conseguir colocar todo o conhecimento do mundo dentro de um livro. Qual é esse livro? Enciclopédia. E aí, editado, né, por Diderot e D'Alembert. Aqui mais um pensador, Voltaire, né, que faz o criador do Dicionário Filosófico de 1764, e aí alguns pensamentos também de Jean-Jacques Rousseau, que vai falar sobre o contrato social, que a gente já nasce numa sociedade onde a gente já tem alguns acordos pré-estabelecidos. Pensem aí cada um no seu. Barão de Montesquieu, esse cara é importante muito para os tempos atuais, porque no Brasil hoje a gente vive sobre um pensamento dele, que é a divisão dos três poderes. Então ele era contra o poder absoluto, porque ele acreditava que o poder todo concentrado na mão de uma pessoa, essa pessoa poderia abusar do poder, e era de fato o que os reis absolutistas faziam. Então ele defendia a divisão dos três poderes, que a gente tem hoje no Brasil: judiciário, executivo e legislativo. Aqui o pensamento de John Locke, né, os tratados sobre o governo, e aqui só eu deixar claro uma coisa sobre a diferença dos pensamentos dos franceses para os ingleses, né? John Locke é inglês, na Inglaterra existia mais abertura para você escrever, porque era uma monarquia parlamentar, diferente da França, que era uma monarquia absolutista. Então o rei controlava mais o pensamento, e o que acontecia poderia dar ruim aí para as pessoas, até mesmo serem mortas pelo próprio governo, tá? Despotismo esclarecido. Aqui no despotismo esclarecido é o seguinte: o que significa a palavra déspota? Significa rei ou rainha. Esclarecido é que ele tem conhecimento sobre alguma coisa. Sobre o que esses reis tinham conhecimento? Esses reis tinham conhecimento sobre o iluminismo. E aí o que esses déspotas esclarecidos faziam? Eles utilizavam ideias iluministas no seu governo para frear as manifestações populares e eles não perderem sua postura de rei e manterem ali como rei absoluto. Alguns exemplos: Frederico da Prússia
acaba com as torturas nos presos, funda escolas, incentiva produções científicas, literais e filosóficas. Então, a gente vê aí que eles começam a fazer algumas coisas e falam assim, ó, eu não sou um rei absoluto, eu sou bacaninha até. Catarina II da Rússia, também, abertura de escolas e hospitais, reformando cidade, combatendo corrupção, até mesmo na religiosidade. Em Portugal, o ministro Marquês de Pombal moderniza ali o exército, aumenta o imposto estrangeiro, retira o ensino das mãos dos religiosos e coloca na mão do Estado. Então, a gente tem algumas mudanças acontecendo aí e esses reis se aproveitando do iluminismo para poder não perder seus poderes, tá? Na América, essa América aqui é Estados Unidos, tá? Então, o iluminismo nos Estados Unidos. O centro-norte dos Estados Unidos não tinha mão de obra escravizada, então muitas pessoas tinham seus filhos que estudavam na Europa, principalmente na França, nas universidades lá. E aí essas pessoas começaram a ter contato com o iluminismo e trazer para os Estados Unidos, que vai começar a surgir essa ideia. Lembrando que os Estados Unidos, no século XVIII, é colônia da Inglaterra, então a Inglaterra manda, os Estados Unidos obedecem, nem existia Estados Unidos, eram as 13 colônias. O que acontece é que chega um período que a colonização inglesa, aqui estão as 13 colônias, ó, que a colonização inglesa começa a pressionar os ingleses com várias leis. Por quê? A Inglaterra se envolveu numa guerra com a França, perdeu muito dinheiro e tinha que tirar esse dinheiro de algum lugar. Eles olharam para as 13 colônias na América e falaram assim, é dali que a gente vai tirar o dinheiro. E começaram a colocar um monte de lei. Lei do selo, lei disso, lei daquilo, até chegar na lei do açúcar em 1764, lei do chá, 1773. Então vão impondo uma sequência de leis, até que em 1774 surgiram as leis que ficaram conhecidas como intoleráveis. Então aquela lei que a gente não vai seguir mesmo. Já tinha essa ideia do iluminismo, e aí aparece essa lei do chá, que foi de extrema importância. Então agora todo o chá consumido na colônia, né, nas colônias, tinha que ser um chá inglês. Eles plantavam chá, davam para os ingleses tinham que vender para ele de volta. Então, dessa forma, essas leis constantes vão fazer com que os colonos queiram a independência, né? Então, por exemplo, na lei do chá, os colonos até chegaram lá nos navios de chá que chegaram da Inglaterra, jogaram todo o chá no mar e vai começar aí o grande conflito para a independência que vai vir em 1776. Em 1776, Thomas Jefferson vai escrever a Declaração de Independência dos Estados Unidos, junto com George Washington, né, que foi o comandante das tropas na guerra. Em 76, então, escrita a Declaração de Independência, a Inglaterra entra em guerra contra a colônia e essa guerra vai acabar em 1783, tá? A independência vai ser declarada pelos ingleses, mas os Estados Unidos comemoram a independência em 1776, tá? Depois da independência, os Estados Unidos desenham o que é o mapa dos Estados Unidos, e aí, como eles estão só no cantinho leste ali, eles vão marchar para o oeste para ocupar todo o território que eles disseram que agora era território dos Estados Unidos da América. E dentro desse processo, logicamente, que eles vão exterminar milhões de indígenas no meio do caminho. Meus queridos e minhas queridas, nosso livro acaba por aqui. Bons estudos. Espero vocês na terça-feira. Forte abraço. Até lá.